te convidar a parar tudo que está perto de você. Talvez se tem algum celular ou algo que possa te distrair, se você puder dar o máximo de atenção possível a essa palavra, porque a palavra gera vida em nós, vai muito além do sermão de um homem, mas tem a ver com a palavra de vida que é liberada sobre nós. Então, obrigado, Maiquinho. Então eu queria pedir para que você feche seus olhos aonde você estiver, a gente vai orar junto. E eu quero, em nome de Jesus, te convidar a mergulhar nesse ambiente, sabe? Jesus, Ele está preparando ambientes para que a gente possa ouvi-lo com mais definição, ouvi-lo com ainda mais intensidade. A grande verdade é que antes de Deus estabelecer inúmeras coisas, Deus estabelece ambientes para isso. Então, antes de Deus criar o homem, Deus estabelece um ambiente propício para o homem. Antes de Deus estabelecer promessas, Deus prepara ambientes para que você consiga romper e viver promessas. Quando a gente vê a história de Jesus, por exemplo, chegando na terra natal, a Bíblia diz que quando ele chega lá, não pôde fazer muitos milagres ali, porque os homens não confiavam na palavra que ele carregava. Os homens questionavam se de fato ele era o Messias. Então o que a gente aprende é que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas que estavam ao redor dele não geraram um ambiente de fé para que milagres fossem manifestos. Entenda isso em nome de Jesus. Em vários momentos a gente vê pessoas que não faziam parte daquele circuito e eles ativaram milagres, eles correram atrás de milagres, eles tocaram em Jesus e receberam milagres. Como aquela mulher no meio de uma multidão, ela avança no meio de uma multidão, ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Como aquele cego que ele está clamando por Davi, a multidão está dizendo para que ele se cale, está falando: olha, o mestre não pode parar, o mestre não vai te ouvir. E quanto mais tentavam calá-lo, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe o que acontece? A gente percebe que homens que estavam fora do circuito conseguiram viver milagres porque avançaram na direção de Jesus, se moveram na direção de Jesus. E da mesma forma, a gente percebe que em lugares em que o próprio Jesus foi, milagres não aconteceram porque não havia ali um ambiente de fé que gerava milagres. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a fechar os seus olhos. A gente vai orar agora. Pai, eu oro por cada pessoa que está conectada através do YouTube, cada pessoa, Pai, em lugares que eu nunca fui, em países que talvez eu nunca pisarei, pessoas que estão sendo tocadas agora, Jesus, pessoas que estão sendo renovadas agora, pessoas que estão sendo avivadas agora. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que cadeias sejam quebradas, correntes sejam desfeitas. Nós oramos em nome de Jesus para que a Tua voz invada lugares escuros, invada quartos escuros, para que a Tua voz invada leitos de hospitais, para que a Tua voz invada corações endurecidos, corações feridos, corações entristecidos. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que cada palavra que eu liberar seja como música no coração de quem ouve. Nós oramos em nome de Jesus para que cada palavra que eu liberar, Jesus, seja como um bálsamo, trazendo renovo ao cansado, trazendo cura ao enfermo. Nós oramos, Jesus, para que cada palavra que for liberada seja como um decreto, Jesus, que não se importa com aquilo que a lógica diz que dá para ser feito, mas se move de acordo com a autoridade do nome em que essa palavra foi liberada. Nós não estamos perguntando, Jesus, para a lógica se pode acontecer, nós estamos declarando que vai acontecer. Curas vão se manifestar, libertação vai acontecer, pessoas que estavam em depressão serão curadas, pessoas que estavam ansiosas terão um refrigério sobre o seu coração. Nós declaramos em nome de Jesus o Espírito de vida invadindo lugares onde havia morte, o Espírito de vida tocando pessoas agora. Nós declaramos o Espírito de vida ressuscitando mortos, o Espírito de vida tocando enfermos, o Espírito de vida mudando planos, mudando rotas, mudando trajetórias, mudando destinos. Nós declaramos, Jesus, a liberdade para o teu fluir. Você pode orar no teu lugar, aonde você estiver, você pode começar a declarar: Jesus, eu abro o meu coração, entra no meu coração para nunca mais sair. Jesus, faz milagres na minha vida. Jesus, faz os milagres que eu preciso e eu nem sei que preciso. Me dá livramento, Jesus, guia os meus passos, guarda minha casa. Comece a liberar palavras de vida no seu lugar. Aleluia. Aleluia, vem sobre nós, Jesus, aumenta a intensidade da Tua presença. Aumenta a intensidade da Tua presença, Jesus. Aumenta a intensidade da Tua presença, Jesus. Aumenta a intensidade da Tua presença, Jesus. A Tua palavra diz que em Teu nome nós faríamos os mesmos milagres que o Senhor fez e coisas ainda maiores faríamos.
Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Famílias que estão com medo, pessoas assustadas, homens e mulheres em crise, pessoas que talvez estejam vivendo um momento bom, parece tudo bem, mas falta algo para preencher o vazio que existe dentro de si. Talvez aquilo que um dia eles imaginaram que preencheria esse vazio, eles chegaram até esse momento e continuam se sentindo vazios. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, se revela para nós. Revela, Pai, o propósito pelo qual nós fomos gerados. Revela, Pai, o propósito pelo qual nós fomos gerados. Eu oro em nome de Jesus. Jovens que viviam em pecado, estão se sentindo sujos, com vergonha para voltar para a casa do Pai. Nós declaramos em nome de Jesus toda vergonha caindo por terra, todo medo sendo desfeito, toda a preocupação saindo do lugar de governo da tua história, e a paz de Deus tomando o lugar de governo na tua história. Não é o medo que vai dizer o que você pode, não é o medo que vai dizer até onde você vai, não é o medo que vai dizer quem você é, não é o medo que vai definir teus limites, não é o medo que vai declarar a última palavra a teu respeito, não é o medo. Nós declaramos em nome de Jesus, esse lugar já foi ocupado. Jesus, toma o teu lugar sobre a nossa vida, toma o teu lugar sobre a nossa casa, toma o teu lugar, Pai, sobre os nossos filhos, toma o teu lugar, Jesus, sobre o nosso chamado. Toma o teu lugar, Jesus, toma o teu lugar, Jesus, toma o teu lugar, Jesus. Nós oramos por quebrantamento, Pai, uma unção tocando pessoas que estão ouvindo agora essa palavra, e elas sendo quebrantadas, Jesus, quebrantadas. Nós oramos por quebrantamento, corações de pedra sendo transformados em corações de carne. Nós oramos por quebrantamento, Jesus, corações machucados sendo restaurados, corações, Pai, em pedaços sendo refeitos, Pai, corações sem esperança recebendo agora a esperança da glória. Pai, nós oramos em nome de Jesus, a alegria da tua salvação invadindo as nossas casas, a alegria da tua salvação invadindo a nossa mente, os nossos pensamentos sendo lavados com a água da vida, os nossos pensamentos sendo lavados com a palavra de cura, os nossos pensamentos sendo lavados com a tua palavra de ressurreição, restauração. Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por cada milagre que está sendo gerado. Obrigado, Jesus, por cada milagre que está sendo gerado. Obrigado, Jesus, por cada milagre gerado agora. Eu oro por cura aos enfermos. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Coloque a mão sobre a tua enfermidade. Nós queremos liberar palavras de vida. Toda enfermidade sendo desfeita, toda enfermidade sendo anulada, todo cansaço sendo desfeito diante dos teus olhos, toda doença e todo diagnóstico médico contrário sendo agora revertido, sendo agora humilhado diante da presença de Deus. Nós declaramos, Jesus, há poder no teu sangue para curar enfermos, há poder no teu nome para mudar histórias, há poder na tua palavra para liberar destinos, há poder, Pai, há poder no teu nome, Jesus. Nós declaramos espírito de vida, vem dos quatro cantos do mundo e toca aquele que precisa. Espírito de Deus vem dos quatro cantos da terra e sopra sobre essa geração, sopra sobre essa geração. Nós não pereceremos, nós não nos cansaremos, é o Senhor quem nos renova. Nós não desistiremos, é o Senhor quem nos mantém de pé. Nós não nos frustraremos, é o Senhor quem dá a última palavra. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos, nós podemos o que o Senhor diz que nós podemos. Jesus, nós liberamos agora palavras de vida invadindo quartos escuros, palavras de vida invadindo famílias sem esperança, palavras de vida tocando enfermos. Pai, eu sei que existem pessoas em leitos de hospitais ouvindo essa mensagem agora. Eu sei que existem parentes segurando o celular, com o YouTube passando agora para alguns parentes que estão enfermos. Eu sei que existem pessoas assistindo isso em televisão, Pai, talvez em televisões de salas de espera, televisões de leitos de hospitais, televisões talvez em lugares onde existem pessoas enfermas na tua casa. Talvez o teu filho está de cama, talvez você está de cama, e eu vim aqui declarar em nome de Jesus a vida de Deus mudando agora essa história. Nós declaramos em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus mudando agora essa história. Nós declaramos para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir, Jesus tocando você, Jesus mudando a tua história. Nós declaramos em nome de Jesus palavras de vida. Pai, há liberdade para o teu agir, há liberdade para o teu fluir, há liberdade para o teu querer, há liberdade, Jesus, para que o Senhor faça aquilo que não podemos, para que o Senhor nos revele aquilo que nós ainda não sabemos. Pai, nós pedimos, Pai, faz algo novo. Nós te clamamos, faz algo novo.
Faz algo novo. A tua palavra diz que aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Nós te pedimos, Jesus, faz algo novo. Faz algo novo, Jesus, faz algo novo. Pode aumentar um pouco o meu retorno? Faz algo novo, Jesus, faz algo novo. Aquele que pede, recebe. Nós te pedimos, Jesus, uma nova porção de fé. Uma nova porção de fé, uma nova porção de fé. Nós pedimos, Jesus, como uma porção de esperança sendo derramada sobre nós. Eu oro em nome de Jesus, Pai, o teu sangue vindo da ponta da cabeça à planta dos pés, Pai, aqueles que têm ouvidos, que ouçam, aqueles que têm olhos, que vejam. Pai, nós declaramos em nome de Jesus histórias sendo tocadas agora. Eu te agradeço, Jesus, eu já sinto no meu espírito pessoas sendo curadas. Você que está sendo curado agora, compartilha aqui no YouTube. Você que recebeu agora a sua cura. Você que está sendo curado agora, problemas de enxaqueca, problemas de dor de cabeça, dificuldades em se locomover, joelhos que estão fora do lugar, ossos fora do lugar, corações com arritmia cardíaca, problemas de coração, problemas hereditários, pessoas que têm doenças no sangue, leucemia, câncer, AIDS. Nós oramos em nome de Jesus, o poder de vida se revelando sobre você, o poder sobrenatural de Deus se manifestando sobre você, o poder sobrenatural de Deus mudando a tua história agora. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Eu quero pedir cada um da produção aqui, se você puder vir junto comigo, se você puder interceder, libere palavras de vida. Você que está assistindo essa mensagem agora, comece a liberar palavras de vida, comece a liberar palavras, comece a declarar: Jesus, eu declaro cura sobre os enfermos, eu declaro cura sobre a minha casa, eu declaro, Jesus, restauração, eu declaro manifestação do teu poder. Eu posso ver no meu espírito pessoas agora sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas falando em novas línguas. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome eles curarão os enfermos, em meu nome libertarão cativos, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome. Jesus está dizendo: em meu nome, todo o poder que você precisa já foi depositado no meu nome, toda a autoridade que você precisa já foi liberada sobre o meu nome. Tudo aquilo que você deseja para romper, viver novos passos de fé, tudo que você precisa para sair do lugar que você está e avançar para os lugares que eu te mostrei, tudo isso já está disponível no meu nome. Então use agora a autoridade que Jesus já confiou para você, depositada no nome dele. Comece a declarar. Você que já recebeu sua cura, comece a agradecer: Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, porque esse tumor, ele não existe mais. Obrigado, Jesus, porque a arritmia que eu estava sentindo, ela cessou. Obrigado, Jesus, porque o meu joelho voltou ao lugar. Obrigado, porque eu não conseguia me locomover e agora eu estou pulando no meio da sala da minha casa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vive e a sua vida, ela é real em mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Celebra Jesus no teu lugar. Celebra Jesus onde você estiver. Obrigado, Jesus. Nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor, nós nos escondemos no Senhor. O Senhor é nossa justiça, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso Pai, e por isso mal nenhum retira de nós a paz, por isso que mal nenhum rouba de nós a paz, a confiança de que se o Senhor é por nós, nada nem ninguém é contra nós. Nós te agradecemos, Jesus. Vem como um bálsamo, vem como um bálsamo. Vem como um bálsamo, Jesus. Renova o cansado, renova o cansado. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu creio que existem pessoas que já foram curadas. Você que está assistindo essa live, seja bem-vindo. Eu vou começar agora a mensagem. E o tema da live de hoje a gente vai falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre medo. E eu não vou falar sobre esses desafios como uma análise a respeito deles. Eu não quero ser simplista nas minhas respostas, mas eu quero falar a respeito daquilo que a palavra diz, e é tudo que você precisa para romper em fé, é tudo que você precisa para avançar, para viver o sobrenatural de Deus, é tudo que você precisa para que aquilo que um dia tentou paralisar você não te paralise mais. O medo não paralisa aqueles que tiveram a revelação do amor de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Pastor, mas eu amo Jesus, eu creio que Jesus me ama também, eu sou cristão e ainda assim eu sinto medo, eu deixei de ser cristão, por isso eu estou fraco na minha fé. Não, entenda, a fé não é a negação do medo, e é sobre isso que eu quero falar. A primeira chave que eu quero compartilhar, anote aí por favor: evangelho não é fuga. Evangelho não é fuga. Tem muita gente que busca no evangelho fingir que algo não está acontecendo. Não. O evangelho não é você fingir que não tem algo acontecendo. O evangelho é você não se curvar àquilo que está acontecendo. O evangelho não significa você fingir que a depressão não existe. O evangelho significa você dizer para a depressão: você não faz parte do plano original de Deus para mim, por isso eu não aceito essa realidade sobre mim. Sabe, fé não é a negação de realidades. A fé é a autoridade sobre as realidades. A fé é estabelecer novas realidades. É por isso que a fé manifesta o sobrenatural. Ou seja, existe o natural. Natural é aquilo que acontece naturalmente, faz parte dos nossos dias, faz parte da nossa natureza. Doenças, dificuldades, desafios, medo, ansiedade, depressão, isso é natural. Se você está se sentindo assim, não se sinta sujo por isso, não se sinta culpado por isso, não se sinta fraco por isso, não se sinta menor por isso ou diminuído. Não, por favor, entenda, isso é natural. Deixa eu trazer esse bálsamo sobre você. Se você estava preocupado porque você tem sentido isso, deixa eu te falar, isso é natural. Agora, existe algo sobrenatural, e essa é a chave de milagres. A chave para viver milagres é entender que existe algo sobre aquilo que naturalmente acontece, e isso só está disponível para aquele que crê. O sobrenatural é disponível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus diz em outro momento: olha, se você crê e não duvidar, se você crer no teu coração e não duvidar, ou seja, é necessário crermos, declararmos e não duvidarmos. É por isso que a gente só vive milagres quando a gente permanece firme, quando a gente permanece em fé, quando a gente é constante, porque não adianta crer e declarar se depois de um tempo você começa a duvidar se de fato Deus pode fazer, se de fato aquele milagre vai acontecer. Então a palavra está dizendo: olha, se você crer, se você declarar e se você não duvidar, não deixe as dúvidas roubarem o teu milagre. Não deixe as dúvidas roubarem a tua paz. Não deixe as dúvidas roubarem a tua constância. Ei, irmão, deixa eu te falar, a dúvida é muito pior do que qualquer outro inimigo que a gente tem enfrentado ultimamente, porque a dúvida coloca em xeque as certezas de Deus, as verdades de Deus. A dúvida coloca em xeque as verdades que nós temos a respeito de nós mesmos. A gente começa a duvidar se de fato nós somos quem a Bíblia diz que nós somos. A gente começa a duvidar se de fato a gente vai viver as promessas que Deus nos disse que a gente vai viver. Irmão, o medo nada mais é do que uma confiança maior naquilo que pode não acontecer do que uma segurança naquilo que Deus disse que faria. Isso é muito poderoso, presta atenção nisso. O medo, a dúvida, nada mais é do que uma confiança maior naquilo que pode não acontecer do que o nosso descansar naquilo que Deus disse que faria. Ou seja, a fé é confiar no que Deus disse que faria. Medo é desconfiar daquilo que Deus disse que faria. É basicamente assim, sendo muito simplista. Então por que as nossas dúvidas por que o nosso medo é alimentado pelas nossas dúvidas? Porque a dúvida significa incerteza, ou seja, você não sabe do seu amanhã, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se você vai romper, você não sabe se você vai conseguir. Então essas dúvidas começam a moldar a tua forma de enxergar o mundo. Essas dúvidas começam a construir a tua visão de mundo. Essas dúvidas começam a definir a tua cosmovisão. Então quando algo acontece, você não tem mais tanta certeza se você vai permanecer. Você começa a duvidar: será que eu permanecerei? Será que eu vou conseguir vencer mais essa batalha? Será que eu vou conseguir permanecer de pé depois dessa crise? Será que eu vou conseguir avançar mesmo com tudo dizendo que não? Entenda isso em nome de Jesus. É por isso que Jesus diz, olha, a palavra de Deus diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quando eu tenho a revelação do que Jesus foi capaz de fazer por mim, eu não tenho dúvidas se Ele faria mais uma vez, se eu precisasse. Entenda isso. Pastor, qual que é o sentido da cruz? A cruz significa que Jesus, ele rompeu todos os limites.
Não é necessário uma nova cruz, porque aquilo que Jesus fez estabeleceu a paz pelo sangue dele para sempre. Não é necessário uma nova cruz, porque aquilo que Jesus fez estabeleceu a cura para aqueles que creem nele para sempre. Não é necessário um novo sacrifício de Jesus naquela cruz, porque aquela cruz significa a remissão do pecado daqueles que se arrependeram e confiaram em Jesus para sempre. Agora entenda isso. A gente precisa entender que o mesmo Jesus que rompeu todos os limites no passado, ele continua intercedendo por nós hoje. O mesmo Jesus que se entregou à morte por você é o Jesus que continua liberando palavras de vida sobre você. É o mesmo Jesus que continua intercedendo por você. Jesus diz: olha, não existe outro caminho que leve ao Pai senão através de mim. Não existe outro que seja o intermediário entre vocês e Deus senão eu. Então Jesus é o nosso único intermediário entre nós e o Pai. Jesus, ele intercede por nós. Jesus, ele intercede por nós. Agora que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus, agora nós podemos entrar com ousadia na presença dele. Nós não temos mais separação. Nada nos afasta do nosso Pai, nada nos divide do nosso Pai, nada nos coloca ao lado, de fora, à parte do nosso Pai, porque nós temos agora livre acesso a quem ele é. E porque você tem livre acesso a quem Deus é, você tem livre acesso ao que Deus pode também. Ei, Jesus continua curando enfermos, Jesus continua mudando histórias. Ei, nada mudou no céu, Jesus continua restaurando o quebrado, Jesus continua renovando o cansado, Jesus continua humilhando toda potestade que se levanta contra você. Efésios diz: olha, a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades em lugares celestiais. A Bíblia está dizendo: olha, a tua carne não é contra pessoas, a tua batalha não é contra pessoas, a tua batalha é contra aquilo que se levanta contra você nas regiões celestiais. Existem batalhas espirituais travadas tentando fazer com que você não avance. Pastor, como que eu posso avançar então com tantas coisas se levantando contra mim? É simples, é você buscar no único lugar que existe abrigo, a tua segurança, buscar em Deus a tua confiança, buscar em Deus o teu refúgio. Ele é socorro presente na hora da angústia. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Entenda, medo é natural, depressão é natural, ansiedade é natural, incertezas são naturais, mas Deus nos chamou para viver debaixo de uma nova realidade, viver debaixo de um mover sobrenatural. O medo não me define mais, eu tenho uma nova realidade agora estabelecida sobre mim. É isso que eu quero te convidar a viver a partir de hoje. Pastor, e quando o medo bater a porta, diz para ele que alguém bateu na porta antes e já entrou. Quando a palavra diz, olha, Jesus está dizendo, cara, Jesus está aqui, eu creio nisso. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Significa que quando a gente deixa Jesus entrar, a próxima pessoa que bater na porta do teu coração e tentar entrar, você pode dizer: ei, medo, existe alguém que já entrou aqui primeiro. Ei, aflição, ei, incerteza, ei, inconstância, ei, depressão, ansiedade, existe alguém que já bateu a porta primeiro e eu deixei entrar. Jesus é o Senhor da minha história. Jesus ocupou todo o meu vazio, Jesus preencheu todas as minhas aflições e transformou em convicções. Jesus pegou todo o meu choro e transformou em alegria. Jesus pegou todas as minhas doenças e transformou em cura. Jesus pegou toda a minha preocupação e transformou em paz, que excede o entendimento. É isso que você vai dizer quando o teu medo chegar. Você está comigo? Está fazendo sentido para alguém? Você que está online, eu espero que essa palavra esteja gerando vida em você. Sabe, primeira chave que eu estou compartilhando aqui: evangelho não é fuga. Evangelho não é fuga, não é negação do medo, não é anestesia, não é fingir que não está acontecendo, mas governar sobre o medo. Eu lembro que eu preguei alguns anos atrás uma mensagem e falava sobre Paulo e Silas na prisão. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Paulo e Silas, eles estão presos e a Bíblia diz que eles começam a louvar. Irmão, louvor é uma expressão de gratidão, louvor é uma expressão de confiança, louvor é uma expressão de fé, de esperança. É por isso que nos momentos mais difíceis, quando a gente consegue louvar, quando a gente consegue adorar, expressar aquilo que a gente carrega, é por isso que o inferno ele se assusta quando alguém que sabe quem é em Deus não recua quando algumas coisas se levantam. Paulo e Silas estão exatamente nessa posição.
Eles estão presos geograficamente, eles estão presos fisicamente, mas o espírito deles é livre. E por isso que eles estão em cadeias, mas adorando ao Deus vivo. E a Bíblia diz que enquanto eles adoram, houve um terremoto. Presta atenção nisso, irmão. Existe uma chave que talvez você nunca tenha reparado, mas que é libertadora. A Bíblia diz que acontece um terremoto e as portas das cadeias se abrem. Mas a Bíblia continua dizendo que Paulo e Silas não foram embora. Paulo e Silas não fugiram. Eles saem daquela cela e tem um soldado que ele está quase se matando, porque ele viu que todos os presos agora estavam livres, e ele imaginou que poderiam fazer um motim contra eles, poderiam atacá-los. Então tem um soldado que ele está quase tirando a própria vida, e Paulo diz: não faça isso, não faça isso. E aí esse soldado diz: o que eu preciso fazer para receber essa paz? O que eu preciso fazer para ter Jesus na minha vida? Ele diz: apenas crê e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que aquele soldado então leva Paulo e Silas para a casa deles, e Paulo prega sobre Jesus. Toda a família dele se converte e é batizada. E no dia seguinte, soldados vão então até a casa daquele soldado para dizer: olha, pode liberar Paulo e Silas, eles estão soltos. E sabe o que é interessante? Paulo e Silas dizem: olha, a gente não vai embora até que aqueles que vieram nos prender venham nos libertar também. E aí está um princípio, preste atenção nisso, pega essa chave em nome de Jesus. Por que Paulo e Silas não saíram da prisão assim que as portas das cadeias se abriram? Porque se eles saíssem da prisão sem terem sido perdoados, eles não seriam livres, mas seriam considerados fugitivos. Por que mesmo com portas abertas, cadeias abertas, Paulo e Silas não saem? Porque eles não queriam fugir, eles estavam esperando a ordem de liberdade que viria sobre eles. Então, quando os mesmos homens que o prenderam vão agora até eles libertarem, eles podem caminhar pelas ruas sem ter nenhuma condenação sobre si. Nós não somos fugitivos andando debaixo de condenação, mas nós somos homens livres andando debaixo de liberdade. Irmão, preste atenção nisso, porque isso é muito poderoso. A mesma realidade que se manifestou quando Paulo e Silas estavam na cadeia se manifesta sobre a nossa história também. Às vezes algumas portas se abrem e a gente quer fugir do passado, a gente quer fugir do pecado, a gente quer fugir do medo, a gente quer fugir da depressão. E é por isso que talvez você ainda não tenha conseguido vencer, porque evangelho não é fuga, evangelho é governo sobre tudo aquilo que um dia te tornou cativo. Evangelho é governo sobre tudo aquilo que um dia tentou paralisar você. Evangelho é você falar: ei, eu não estou fugindo do pecado, agora eu governo sobre ele. Eu não estou fugindo da depressão, agora eu governo sobre a depressão. Eu não estou fugindo dos meus medos, agora eu governo sobre os meus medos. Eu não sou alienado, eu não finjo que aquilo que eu estou vendo não existe, não. Os meus olhos estão vendo realidades, mas a minha fé está estabelecendo novas realidades. Existe uma última palavra de Deus sobre a minha vida, e é ela quem governa os meus passos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sabe? A palavra de Deus diz lá em Salmos 37, 23: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. E aqui tem uma chave poderosa para você, recebe isso no seu coração. E a Bíblia diz: e ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Irmão, a Bíblia está dizendo: olha, ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta. As chaves que a gente encontra nesses textos são: um homem bom pode cair, porque a Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ainda que caia, entenda isso, um homem bom, ele pode se cansar, acontece, ele pode se frustrar, ele pode se entristecer, ele pode se distrair, ele pode aceitar que alguma dúvida entre no coração dele e roube a fé dele. Isso acontece, eu não estou dizendo que é o ideal, mas acontece. Agora o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: cair, se cansar, se frustrar, pensar em desistir, é um momento, é temporário, mas não é o que Deus tem para você. Por isso que Ele diz: ainda que aconteça, o Senhor te colocará de pé. Ou seja, ainda que isso aconteça, a última palavra ainda vem de Deus. Ainda que aconteça, Deus está dizendo para você: esse não é o final da tua história. Acompanha comigo, irmão.
É muito lindo, Salmos 37, 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho, Ele tem prazer no seu chamado, Ele tem prazer no seu propósito, e ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Ei, a última palavra sobre você vem de Deus. Você não vai ficar no lugar da tua queda, você não vai ficar no lugar do teu desânimo, você não vai permanecer no lugar da tua depressão, você não vai ficar no lugar da tua vergonha, no lugar da tua crise, no lugar do caos. Você não vai permanecer no lugar da doença, no lugar do cansaço, no lugar do desânimo, da humilhação. Eu vim aqui trazer uma palavra de esperança sobre você, eu vim liberar uma palavra de vida sobre você. Tudo isso é momentâneo, mas existem palavras eternas de Deus sobre você, e são elas que vão definir até onde você vai. Ei, Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: ainda que você tenha caído, ainda que você tenha se frustrado, ainda que você esteja cansado, sou eu quem libero a última palavra sobre você. Permaneça de pé, fique de pé agora. Se você está cansado, Deus está dizendo: pega o teu leito, pega a tua maca e anda. Se você está talvez enfermo, Jesus está dizendo: ei, o que queres que eu te faça? Qual é a enfermidade que você tem? Agora seja curado pela tua fé. Vá, a tua fé te salvou. Ei, Jesus está dizendo: não transforma como o estado final da tua história aquilo que é só um momento aos meus olhos. Ei, entenda isso, irmão. Nós entendemos o tempo Cronos, e na maior parte das vezes talvez nem entendemos tão bem assim. A gente está ansioso porque quer antecipar futuros, às vezes depressivo porque a gente quer viver no passado. Mas entenda isso, ainda assim a gente consegue discernir um pouco o que é o Cronos. Cronos significa o tempo dos homens, o tempo natural, mas a gente precisa entender que acima do Cronos existe o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Sobre todo tempo seu existe um tempo de Deus para você. Sobre todo tempo que você consegue enxergar, existe um tempo de Deus para você, que você talvez ainda não tenha visto. E Deus está falando: aí, aquieta a tua alma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A última palavra ainda é a minha. Deus, mas eu não sei como é que vai terminar, eu não sei qual é o final dessa história. Os meus olhos não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. Deus, eu estou com vontade de desistir, eu estou cansado, eu estou me sentindo humilhado, eu estou triste. Ou talvez você estava bem até 2 semanas atrás, mas por conta do que está acontecendo, talvez aconteceu um colapso financeiro sobre a tua empresa, sobre a tua casa. Talvez você está com medo, seus filhos assustados. Eu não sei qual é o momento. Irmão, essa palavra não é só para quem está vivendo isso hoje, mas essa palavra carrega chaves para que você não viva isso amanhã. Talvez você está dizendo: pastor, não tem sentido para mim hoje essa palavra, mas essas chaves são palavras de vida para que a gente possa permanecer firme e para que a gente não passe por isso amanhã. Então Deus está dando instruções para que a gente permaneça de pé. Então Ele está dizendo: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E aquele que está caído, entenda, Jesus chegou na tua história, então é hora de levantar. Jesus está dizendo aí, essa palavra é tanto para aqueles que desistiram, quanto aqueles que estão vivendo os melhores momentos. Jesus está dizendo aí, não tem a ver com os lugares que você está, com os momentos que você está vivendo. Você pode estar vivendo os melhores dias da tua vida, ou você pode estar vivendo momentos de crise também. Eu continuo sendo a sua melhor escolha. Eu continuo sendo a sua esperança. Aqueles que confiam no Senhor descansam nele. Jesus está dizendo para você, cara, entrega os teus piores dias para mim, mas entrega os teus melhores dias também. Entrega os teus dias de choro, de medo, de crise, de doença, mas entrega os teus dias de alegria também, de conquistas, quando tudo vai bem. Eu não sou uma resposta só quando tudo vai mal. Eu sou a única coisa capaz de preencher o teu vazio, independente da tua estação. Tá tudo bem? Jesus é a esperança. Tá tudo mal? Jesus continua sendo a esperança. Tá tudo claro? Jesus é a esperança. Tá tudo incerto? Jesus continua sendo a esperança também. As estações não mudam a identidade de quem Ele é. As estações não mudam a essência de quem Ele é. As circunstâncias não mudam as características de quem Ele é. É por isso que Ele se revela para nós como uma rocha. Ou seja, uma rocha é inabalável. Ela foi estabelecida e ela não vai sair do lugar. Ela foi estabelecida e ela não vai mudar. Uma rocha não é volúvel, uma rocha não é moldável, uma rocha não é flexível, uma rocha ela não tem como ser transformada em algo. Uma rocha é o que ela é e ponto. E é isso que Deus está dizendo para nós: eu sou o que sou e ponto. Confia nisso. No meio de uma geração tão instável, no meio de uma geração tão instável, nada melhor do que descansar nos cuidados de um Deus estável. No meio de períodos em que os mercados são abaláveis, economias abaláveis,
Jesus está dizendo: nada melhor do que descansar debaixo das mãos poderosas de um Deus inabalável. No momento em que tudo parece incerto, Deus está falando: nada melhor do que se prender a palavras de vida e você entender qual é o destino que eu tenho para você. Deus está dizendo para alguns aqui, preste atenção nisso, irmão: não existe nada mais seguro do que correr riscos com Deus. Pastor, como vai ser o amanhã? Eu não sei, cara. Eu sei que ontem eu não sabia qual era o meu amanhã e hoje está sendo incrível. Eu sei que há 10 anos atrás eu não sabia como seriam os próximos 10 anos, e os últimos 10 anos foram incríveis, incríveis. Então Deus está falando aí: confia em mim, descansa em mim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Salmo 50:15 diz: clama a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará. Clama a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará. Sabe, se nós perdemos tudo, mas não perdemos a fé, não perdemos nada. Irmão, pelo amor de Deus, eu sei que você conhece pelo menos 30 pessoas que precisam ouvir essa palavra. Se você puder, compartilha. Eu nem sei quantas pessoas a gente tem ao vivo, mas compartilha. Existe vida de Deus fluindo aqui. Toda terça-feira nesse horário a gente está junto. E todos os dias, durante 21 dias, à meia-noite, horário do Brasil, eu estou junto orando com você, liberando palavras de vida. Hoje a gente vai falar sobre isso. Guarda o teu coração. Então compartilha. Você que quer mais de Deus, tem um link aqui na descrição do canal do YouTube para você entrar para o nosso time do Telegram. Eu estou compartilhando devocionais diários lá. Pastor, quanto é que custa isso? Irmão, não custa nada. Eu estou me gastando e deixando ser gasto pelo propósito que me alcançou. É isso que queima no meu coração. Eu quero ajudar você a romper. Então faça parte disso, mergulhe nisso. Deus está dizendo: filho, se você perder tudo, mas não perder a fé, você não perdeu nada. Porque um homem que perdeu tudo, mas tem fé, ele pode recomeçar. Agora o homem que tem de tudo, mas não tem fé, ele não consegue sair do lugar. Porque por mais que você esteja abastecido de tudo que as tuas mãos conseguiram conquistar, você sabe que existe um vazio dentro de você que nada do que você conquistou consegue preencher. Eu acho maravilhoso isso. Eu já tive momentos de altos e baixos, de recomeçar o ministério, recomeçar geograficamente, recomeçar financeiramente. Eu já falei sobre isso em algumas pregações. A minha família quebrou financeiramente, a gente precisou recomeçar. A gente perdeu tudo que tinha e precisou recomeçar. Se a gente perdesse tudo que tem de novo, eu sei por onde recomeçar. Porque eu lembro quem recomeçou tudo para mim alguns anos atrás. A gente simplesmente disse: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não consigo, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Sabe, a Bíblia diz, cara, pega essa chave. A Bíblia diz: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. No contexto em que a palavra diz isso, ele está dizendo que você não precisa ter medo, ansiedade ou preocupação sobre o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Presta atenção nisso. Ele está falando de provisão, ele está falando de segurança, ele está falando de mantimento. Então ele está dizendo: sobre essas coisas não se preocupa. Busca o meu reino, a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só que a loucura é que no tempo que a gente vive, a gente acaba buscando o acréscimo ao invés de buscar o principal. E a gente acaba se cansando, tentando conquistar aquilo que Jesus disse que Ele já iria nos entregar. Nos cansamos tentando conquistar aquilo que em Jesus já recebemos. Deus está dizendo: ei, busca o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, acompanha comigo, por favor, não sai daqui. Eu lembrei de uma passagem que está entre o encontro de Jesus e os discípulos no barco. Cara, essa mensagem precisa tocar mais pessoas. Printa a tela onde você estiver, tira uma foto, compartilha nos teus stories depois. A gente vai deixar essa mensagem aqui. Eu tenho plena convicção, existem pessoas que estão com sede daquilo que você carrega, e você pode ser alguém que semeia a esperança. Tira uma foto, tira um print, pega esse link, compartilha, envia para os teus amigos, ora por pessoas, libera a palavra de vida, irmão. Deus está nos chamando para a gente se colocar nesse lugar de não apontarmos o que está dando de errado, mas apontarmos a nossa única esperança. Jesus carrega tudo aquilo que você precisa. Olha que interessante isso, presta atenção. A Bíblia diz que os discípulos, depois que o mestre foi morto, voltaram a pescar. Alguns voltaram a pescar e seguiram Pedro na pesca. Porque é isso que acontece quando a gente se perde, ou quando a gente perde a nossa esperança.
a gente volta a fazer aquilo que sempre fez. É por isso que Jesus diz: olha, você quer me seguir? Queima os barcos no cais, queima as pontes com o passado, porque senão na primeira crise você vai tentar voltar para o lugar onde um dia você estava e não desejava mais estar. Olha que loucura isso. Pessoas, quando se perdem, começam a cogitar como sendo uma possibilidade voltar para o lugar onde a Bíblia diz que os discípulos estão lá pescando e não conseguem pegar nada. Então um homem se apresenta próximo deles, da mesma forma que Jesus se apresentou na primeira vez. Então aquele homem diz: ei, lança a rede desse lado. E eles lançam, e aí eles começam uma pesca maravilhosa. Então, se eu não me engano, João vira para Pedro e diz: ei Pedro, é o mestre, é ele, é Jesus. A Bíblia diz que Pedro coloca suas roupas, se lança no mar e vai nadando desesperadamente na direção de Jesus. E quando, cara, isso é muito poderoso. Quando eles chegam lá, Jesus pergunta: ei, vocês têm o que comer? Não. Vocês pescaram alguma coisa? Não. Mas a Bíblia diz que quando os discípulos chegam em terra firme, Jesus estava lá com uma fogueira, pão e peixe sobre a brasa. É como se Jesus estivesse ensinando para eles. Presta atenção nisso, isso é muito poderoso e vai abençoar você. É como se Jesus estivesse ensinando: ei, aquilo que vocês ficaram a noite inteira na força do seu braço tentando conquistar, quando vocês se aproximaram de mim, já estava pronto só para você receber. Jesus está falando aí: vocês passaram a madrugada sem conseguir um peixe, o peixe já está na brasa. Vocês passaram a madrugada buscando algo para se alimentar, o pão já está disponível. Jesus está ensinando o segredo. Aquilo que você precisa não está na força da tua conquista, mas está em você descansar no único que pode dar para você tudo aquilo que você precisa receber. Ei, Jesus está dizendo: não se canse tentando conquistar aquilo que por fé você já recebeu. Eu sou a tua herança, eu sou a tua segurança, eu sou a tua confiança, eu sou o que sou. Eu sou aquilo que você precisa para os enfermos, eu sou a cura para os cansados, eu sou o renovo para os que estão em crise, eu sou a paz que excede todo entendimento para aqueles que estão com medo, eu sou aquele que traz a quietude sobre a tua tempestade, eu sou aquele que dá uma ordem para a tempestade dentro de você e diz: aquieta-te, que se acalmem os mares, que diminuam a força das ondas. Irmão, o segredo da nossa confiança é lembrarmos, reconhecermos e declararmos que Jesus está no nosso barco. E se Jesus está no barco, independente da altura das ondas, tudo vai bem. Se Jesus está no teu barco, tudo vai bem. A vida passa rápido demais, cara, para a gente perder tempo com medo de perder tudo. A vida passa rápido demais. Eu estou quase finalizando essa live para lembrar você de que existe esperança, existe uma palavra de vida estabelecida sobre você desde o ventre da tua mãe. Se agarra às promessas de Deus, se agarra à palavra de Deus. Existe poder no nome de Jesus para mudar a tua história hoje. Eu libero em nome de Jesus renovo sobre o seu cansaço, renovo sobre a tua mente, renovo sobre os teus pensamentos, renovo de Deus sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar, você não vai entregar os pontos, você não vai ficar no meio do caminho. Jesus está dizendo: ei, eu restabeleço aqueles que um dia foram e por algum motivo acabaram sendo desconstruídos. Talvez você já conquistou coisas, você já viveu coisas incríveis, talvez você parece que foi retirado de você aquilo que você tinha de melhor, e Deus está dizendo: ei, fique em paz, a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Eu sou aquele que vai restabelecer. Então tira o teu olhar de todas as circunstâncias ao teu redor e confia em mim. Confia em mim. Olha o que a palavra de Deus diz. Daniel 11:32. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel 11:32, em outra versão diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Salmos 41 diz: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmos 121 diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Sabe, a gente vai terminar agora essa live
eu vou continuar com vocês lá pelo Insta. Meia-noite a gente está entrando ao vivo no Instagram, mas eu quero orar com você. Meia-noite, horário do Brasil, eu estou entrando ao vivo pelo Instagram e eu vou continuar liberando palavras de vida e compartilhando sobre medo, ansiedade, depressão. Cara, se você recebeu algo de Deus nessa live, não se distraia, já configura o teu celular, você precisa ouvir aquilo que Jesus tem para falar nessa noite. Eu quero te convidar em nome de Jesus a fechar os seus olhos aonde você estiver. Eu quero orar com você. A palavra de Deus diz, olha, aqueles que conhecem ao Senhor são feitos fortes, aqueles que conhecem ao Senhor são estabelecidos como firmes, homens firmes, que não recuam, homens firmes, que não desistem. Eu libero em nome de Jesus palavras de vida invadindo o lugar onde você estiver agora. Eu oro por famílias assentadas na sala, assistindo isso pela televisão. Eu oro por homens e mulheres trabalhando agora e assistindo isso pelo celular. Eu oro por pessoas enfermas em leitos de hospitais. Aonde você estiver, nós declaramos essa palavra de vida tocando você. Aonde você estiver, nós declaramos essa palavra de vida tocando você. Seja renovado em nome de Jesus, seja avivado em nome de Jesus. Nós oramos e nós declaramos Jesus secando toda lágrima. As suas lágrimas não foram derramadas em vão. A palavra de Deus diz, olha, aqueles que semeiam com lágrimas certamente colherão com júbilo. Ou seja, ele está dizendo, aqueles que não param mesmo quando são momentos difíceis, aqueles que não param mesmo quando algumas incertezas se estabelecem, eles voltarão e celebrarão aquilo que Deus fez. Eles voltarão e celebrarão aquilo que Deus fez. Ei, existe dupla honra para aqueles que um dia viveram vergonha, existe a superabundância da graça para aqueles que um dia viveram em pecado, existe a promessa de Deus para aqueles que um dia viveram o vazio de uma vida sem palavras de Deus, sem promessas de Deus. E eu vim aqui declarar sobre você em nome de Jesus, você não vai paralisar. Se fizer do Senhor a sua confiança, você não vai desistir. Se fizer do Senhor o teu refúgio, você não vai recuar. Se fizer do Senhor aquele que fala por você, aquele que luta por você, aquele que batalha por você, se esconda nele, confia nele, descansa nele e o mais ele fará. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você e eu quero orar por salvação. Você que talvez nunca tenha confessado publicamente Jesus como teu Senhor. Sabe, o próprio Jesus disse, aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu também os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. E pode ser um reconhecimento através de um culto presencial em que você levanta suas mãos e diz, eu quero Jesus na minha vida. Mas nesse momento você pode fazer isso através de onde você estiver também, no nosso chat. Aí está colocando o link para você clicar depois dessa oração e você preencher. E a gente quer cuidar de você, a gente quer conectar você à nossa comunidade online. Eu quero orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer para receber Jesus como o Senhor da minha história? Talvez você já é cristão, você já caminha numa igreja, mas você está cansado. Talvez a tua pergunta seja, o que eu preciso fazer para renovar a minha aliança com Jesus? Tudo que você precisa fazer é orar junto comigo, declarar essas palavras. E eu tenho plena convicção, e eu te garanto, a tua vida nunca mais será a mesma. Feche teus olhos aonde você estiver e declare junto comigo. Diga, Pai, eu abro meu coração para Jesus entrar e nunca mais sair. Diga, Jesus, escreve hoje o meu nome no livro da vida e remove do meu coração todo medo, toda angústia, toda preocupação, todo pensamento que não foi o Senhor quem colocou sobre mim. Jesus, troca as minhas vestes, renova o meu cansaço, me dá novas sandálias para caminhar. Pai, coloca um capacete sobre a minha cabeça, blinda, Pai, a minha mente, blinda o meu coração. Jesus, guarda os meus passos, dá ordem aos teus anjos ao meu favor, para que eu não tropece, para que eu não pare, para que eu não me canse. Jesus, renova as minhas forças, faz algo novo. E eu declaro para o céu ouvir. Declare isso onde você estiver. Diga, eu declaro para o céu ouvir, eu declaro para a terra ouvir, e eu declaro para o inferno ouvir, que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.
eu quero orar com você. A gente vai pegar todos os nomes de você que aceitou Jesus agora. Então começa a dizer nos comentários: eu aceito a Jesus como o Senhor da minha história, eu reconheço Jesus como meu Salvador. Declara isso agora, escreve isso aí onde você estiver, pelo celular, pelo teu computador. Vá lá no chat do YouTube e coloca: eu recebo Jesus na minha vida, eu confesso Jesus como meu Salvador, eu quero viver um novo começo, eu quero viver uma nova história, eu quero Jesus agora, eu recebo Jesus agora. Comece a escrever isso no seu lugar. A gente vai terminar essa live daqui a pouco mais de um minuto, e eu estou indo para o Instagram. A gente vai continuar conversando lá nos comentários. Você que foi curado, deixa o teu comentário lá. Mais pessoas vão ser edificadas pelo teu testemunho. Você que foi curado durante essa live, você que foi batizado com o Espírito Santo, você que aceitou Jesus, vai lá nos comentários e diga: eu quero Jesus na minha vida hoje, eu quero Jesus entrando no meu coração agora e mudando a minha história, mudando os meus passos, reescrevendo tudo que eu vou viver a partir de hoje. Eu estou indo lá para o Instagram, e meia-noite, horário do Brasil. Não esquece, irmão, na boa, conselho de amigo, não perde essa live. Eu tenho certeza que Deus vai incendiar você. Então, meia-noite, horário do Brasil, a gente está junto pelo Instagram. Deus te abençoe e até a próxima live, se Deus quiser.